Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ação Parlamentar. Hoje o nosso convidado é o deputado Ataíde Armani, do DEM. Deputado, o Código Florestal, uma polêmica, né? A revisão do Código, a criação de uma nova lei florestal para o país, está em debate no Congresso Nacional, de um lado ambientalista, de outro agricultor. A verdade é que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência diz que a solução ainda não contempla todas as polêmicas, né? Todos os lados. Como que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo pode contribuir para esse debate? Patrícia, nós temos participado desse debate já de longa data, mais de anos. Eu quero colocar a seguinte posição. Se fala muito em código florestal, se fala muito em ambiente, se fala muito em produção, né? Nós não estamos discutindo, o povo tem que entender o seguinte, a questão do meio ambiente ela é primordial, a questão da água é primordial, a questão da produção de alimento é primordial. Nossa inflação está estourando esse ano por falta de produção de alimento. O que está fazendo a inflação subir se chama agricultura. Então nós temos que investir na agricultura para estar produzindo mais do que nós estamos produzindo. Então essas três coisas, a questão do meio ambiente, a questão da água, a questão da produção, são primordial. Mas as grandes empresas multinacionais, as grandes organizações internacionais, elas falam do produtor, porque há um interesse da agricultura da Europa, da agricultura dos Estados Unidos, que a nossa agricultura não cresça. É interesse deles. Eles não querem perder, os Estados Unidos não querem perder, né, o título de celeiro do mundo, a Europa não quer perder as bênçãos que ela é colocada dentro da agricultura, então eles vêm com essa falácia que o Brasil é desmatador, que o Brasil... Nenhum proprietário quer tirar um pé de árvore. Muito pelo contrário, o proprietário está consciente hoje da recuperação das nascentes, da recuperação das APP, certo? Da questão da manutenção da floresta nativa, né? Hoje todos eles são conscientes. Meu pai é um produtor e ele é consciente disso. Meu pai não quer tirar um pé de árvore, meu pai não quer tirar, muito pelo contrário, quer plantar. Só que a grande discussão ambiental não é essa. A grande discussão ambiental, e é que aí que não entra na discussão, é a questão da legislação, certo, do solo e do subsolo, é a questão da legislação das extração de petróleo e de gás, é a questão da legislação que extrai minério em larga escala nesse país. O Amapá está sendo destroçado na extração de ouro e de minério. É a questão da extração do carvão mineral. Então, essas quatro coisas que são coisas seríssimas para a questão do meio ambiente. Você imagina só essa questão do pré-sal. Eles vão tirar petróleo a 7.000 metros de profundidade. Essa sim é uma questão ambiental. Por que é uma questão séria? Isso que aconteceu no Japão há poucos dias passados, Patrícia, é um exemplo dessa situação. Você imagina o que é tirado do seio da terra ao longo de um dia, certo? Em petróleo, em gás, em carvão mineral e em minério de ferro. É muita coisa. Tem como parar isso? Não. Nós não temos como simplesmente pegar uma varinha mágica e falar, os carros que estão gerando no planeta vão parar tudo agora. Os aviões que estão voando aqui em torno do planeta vão parar tudo agora. Nós não temos como parar isso. Isso é uma coisa que o ser humano criou isso. Então estão tentando jogar a culpa em cima do pobre coitado do agricultor, do pobre coitado do produtor que tem um alquerim de terra que está lá produzindo para se manter a sua família. Eles são o culpado. O culpado não é a Petrobras, o culpado não é a Vale Rio Doce, o culpado não são essas grandes indústrias internacionais, a Shell, a ESA, a Texaco e assim por diante. Eles não são culpados. Deputado, da forma como está o projeto, né, que está aguardando votação no Congresso Nacional, como seria o reflexo no Espírito Santo, por exemplo, se a gente parar para pensar na metragem estabelecida para as matas ciliares, por exemplo? A gente tem cidades construídas às beiras dos rios. Patrícia, o Espírito Santo simplesmente, se nós não aprovarmos isso até agora, 50% dos proprietários do Estado do Espírito Santo pode sair das suas propriedades, no mínimo 50%. Santa Maria de Jetibá vai parar de produzir hortifruti e granjeiro para mandar para o Estado do Espírito Santo todo, para o sul da Bahia, para o Rio de Janeiro, porque as propriedades lá vão ser tudo, segundo o código existente até hoje,
de 1965, segundo ele, nós vamos ter que recuperar tudo, porque não é admissível que você tenha uma propriedade de um hectare de terra, são 10 mil metros quadrados, que passa um rio no meio dessa propriedade com 1 metro de largura, que você vai arborizar 30 metros cada lado, você já acabou com a propriedade do cara, certo? Então, nós temos que ter a consciência, isso que eu falo, aqui não é paixão, aqui não é interesse, não tem interesse nenhum, certo? O que nós precisamos é ter a consciência, em primeiro lugar, que nós temos que se preocupar com o meio ambiente. Segundo lugar, que nós temos que produzir alimento. O ser humano, ele depende de alimento. A primeira atitude de um ser humano, a primeira atitude de uma mãe é dar comida ao seu filho quando ele nasce. Essa é a primeira atitude. A primeira coisa que uma criança quer quando nasce é procurar o seio da mãe para mamar. Então a comida é uma coisa de extrema necessidade para nós, como é a questão do ar, a questão da água e assim por diante. A comida ela é primordial. Então essas questões que nós temos que conciliar sem paixão, essas questões que nós temos que conciliar sem cor partidária. É uma questão de consciência como cidadão e como ser humano. Então essa questão, nós estamos querendo o quê? Que o Congresso Nacional, que a Câmara do Deputado e depois seja aprovado também no Senado Federal e o governo sancione, que os estados da nação, todos os 27 estados, que o Brasil é um país federativo, então que esses 27 estados respeitem uma legislação que vai ser aprovada lá no Congresso, mas que tenha uma legislação própria sua, como aconteceu na Constituinte. A Constituinte foi aprovada uma Constituição a nível de Brasil, maior, e cada estado teve sua Constituição própria. O que nós queremos nessa questão ambiental é a mesma coisa, que o Congresso aprove uma legislação, certo, para o Brasil todo, e os estados da federação vão adaptar essa legislação a seus estados, porque o Espírito Santo não é o mesmo estado do que o Goiás, do que o Amazonas, do que o Ceará. O Espírito Santo tem a característica dele, o Ceará tem a dele. Nós somos 5 biomas no Brasil. Nós não podemos achar que a questão do bioma da Mata Atlântica é o mesmo do Cerrado, que o Cerrado é o mesmo da Amazônia, que a Amazônia é o mesmo do Pantanal. É diferente uma situação da hoje. O Pantanal tem suas peculiaridades, a Mata Atlântica tem as suas, o Cerrado tem as suas. Então é isso que nós queremos, que nós estejamos uma legislação do Estado. Para você ter uma ideia, os países desenvolvidos, a legislação ambiental ela é do município, não é nem do Estado, é do município. Nós não estamos preparados para isso. Quem dera que nós estivéssemos preparados para que cada município tivesse a sua legislação ambiental, nós não estamos. Mas para o Estado nós estamos preparados, sim. E o parlamento deve contribuir com isso, já inclusive formou uma frente parlamentar da reforma do Código Florestal. Sim, já formaram lá, eles estão formando. Nós estamos aí cobrando os nossos deputados federais, né, cobrando os nossos senadores para que eles vejam isso com carinho, para que eles façam um trabalho, né, para que o Estado do Espírito Santo não venha a perder. Eu te coloco o seguinte, se esse Estado houve um movimento por parte do governador da época, Paulo Artung, se houve um movimento por parte da Assembleia, se houve um movimento por parte dos deputados federais e da sociedade do Espírito Santo em relação à questão do pré-sal, dos royalties de petróleo, briga igual tem que ser na questão do Código Florestal, do Código Ambiental, porque não é nada diferente, ela é muito maior do que a questão do pré-sal e a questão dos royalties de petróleo. Por quê? O maior gerador de emprego nesse estado se chama agricultura. Não é Petrobras, não é royalties de petróleo, não é indústria, não é comércio, é a agricultura, é o maior empregador desse estado. Só no café dá em torno de 350 mil empregos. Inclusive, a meta do governo do estado é erradicar a pobreza, né, a miséria no Espírito Santo dentro de 4 anos e tem a agricultura como principal fator de equilíbrio sociogeográfico. Não tenha dúvida, Patrícia. Olha, você vê só, se você pegar os orçamentos das prefeituras municipais do nosso estado, de todos os 78 municípios,
você vai ver que o dinheiro colocado dentro do orçamento para a agricultura é 0, alguma por cento, 1%, 1,2%, não sei o que lá. O Estado do Espírito Santo está hoje com 4 alguma coisa por cento, certo, do seu orçamento para a agricultura, certo? Você imagina se nós tivéssemos mais dinheiro investido na agricultura? Eu não tenho dúvida que essa questão de você estar segurando o homem lá no campo, essa questão de você estar erradicando a pobreza, essa questão de você estar diminuindo os bolsões de pobreza nas grandes cidades, eu não tenho dúvida que o investimento na agricultura seria a solução disso tudo. O que nós precisamos é estar demovendo os prefeitos, demovendo aquelas pessoas que pensam só em obra, investir na agricultura, porque nós vamos estar dando uma condição melhor de vida ao cidadão, nós vamos estar dando uma condição melhor de qualidade de vida, nós vamos estar dando condições do ser humano ter uma saúde melhor e tudo. Eu defendo essa bandeira porque acho que ela é a saída principalmente para gerar o emprego não qualificado. Há uma indicação do senhor para que a Secretaria de Estado da Agricultura ela tenha gerências para tratar da questão da cafeicultura, da fruticultura e da pecuária. Você já tem alguma resposta nesse sentido? Não, eu fiz a indicação ao governo, principalmente essa questão da cafeicultura, porque nós somos, o Estado do Espírito Santo é o maior produtor de café conilão do Brasil e nós não temos uma gerência da cafeicultura dentro da SEAG. Então eu fiz essa indicação, espero que o governo veja com bons olhos, porque é uma necessidade. Nós temos excelentes técnicos e cientistas dentro do INCAPé e da estrutura da SEAG, então era só criar a gerência, porque o pessoal humano já existe lá. E a fruticultura também, né? Vem crescendo bastante no Espírito Santo. Não tenha dúvida, eu tive com o governador hoje e foi uma das discussões da gente. Nós temos que estar investindo aqui na questão da Tropifruti, da Mais ali, que é da Coca-Cola. A PepsiCo agora comprou uma fábrica no norte do estado para a produção de água de coco. Então nós temos que estar investindo porque existe uma demanda muito grande dessa questão, né? E além de você estar, como é que eu vou colocar, de você estar tirando a monocultura do café e estar diversificando as nossas propriedades para te dar uma sustentabilidade melhor. Porque o café você tira uma vez por ano e vê dinheiro uma vez por ano. Você produzindo 4, 5 tipos de frutas, né, ou de hortifruti dentro da sua propriedade, você vai ter dinheiro gerando o ano todo, né? Tudo é uma questão de apoio técnico, né? Você vê que tem lugar que produz café com melancia, né? Com certeza. Na Bahia, Patrícia, está se consociando seringa com cacau, coco com cacau, certo? Seringa com café e assim por diante. Está se fazendo 3 culturas na mesma área de terra, 3. Além da diversificação de cultura também, deputado, tem a questão de romper alguns conceitos, né? Você vê que o semiárido capixaba está produzindo uva, né? Sim, não tenho dúvida. Patrícia, essa questão, por que essa questão, volto lá no negócio do Código Ambiental. O único país do planeta que tem a sua extensão de norte a sul, de leste a oeste, todas de terra agricultável, é o Brasil. Estados Unidos não tem, porque grande parte dele é deserto. O Canadá não tem, porque grande parte é gelo. A China não tem, porque grande parte também é deserto. A Índia não tem, nem a Austrália. O único país que você vai lá no Nordeste e planta melão, planta uva, é o Brasil. E você vai lá no Sul, dá também. Então, o único país. Essa que é a briga desses órgãos internacionais, certo? Contra essa questão ambiental do Brasil. Tem países brigando por questões do nosso Código Ambiental que lá no país de origem dele não tem uma árvore plantada, certo? Essa questão. Então, eles não querem que a gente cresça, eles não querem que a gente produza, eles querem que nós continuemos produzindo milho, a soja, essas coisas, né, que nós exportamos para eles in natura, para eles fazer a ração, commodities, para eles fazer a ração dos animais deles. Né? A Europa, os Estados Unidos compra nosso milho, compra nossa soja, compra nossas commodities, nosso café in natura, certo? Ele compra essas coisas para eles fazerem e eles ganharem dinheiro lá. Eles não querem que nós produzimos, certo? Como nós já estamos produzindo o mamão, como nós já estamos produzindo a macadâmia, como nós já estamos produzindo vários tipos de coisas que estamos exportando, eles não querem isso. Muito pelo contrário, eles querem que nós continuemos produzindo produtos in natura, commodities. E é aí que vem o dinheiro para essas entidades forçar uma barra contra a questão ambiental, esquecendo que o problema do ambiente, torna a repetir,
É a estação de petróleo, a estação de gás, a estação de minério, a estação de tudo aquilo que são energias não renováveis, que se processa ela e se joga na atmosfera. Esse é o problema ambiental. Deputado, nós vamos agradecer a participação do senhor mais uma vez no programa Ação Parlamentar. Obrigado, Patrícia, mais uma vez de poder estar aqui com você, estar com nossos ouvintes da TV Assembleia. É um prazer imenso. Eu quero, já te disse outra vez, vou tornar a repetir. Eu entrei aqui na Assembleia de cabeça erguida e quero continuar de cabeça erguida e sair daqui um dia de cabeça erguida, de ter virado para mim e falar, poxa, eu fiz a minha parte. É isso que eu quero e dizer ao povo do Estado do Espírito Santo que a gente está aqui no sentido de estar cada vez mais melhorando ou tentando melhorar uma classe política que nós temos ainda um pouco arcaica. Ok, muito obrigada. E você que está nos assistindo, se quiser contribuir com o mandato do deputado Ataíde Armani, mande um e-mail. O contato é ataidearmani@al.es.gov.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. TV Assembleia, Canal Cidadão.